A célebre frase, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, proferida por Glauber Rocha, nunca fez tanto sentido quanto nos dias atuais. Se antes o fazer cinema era comumente associado a uma classe média detentora de recursos que sustentassem a aquisição de caros equipamentos de filmagem, hoje é possível, com menos recursos, adquirir equipamentos profissionais ou mesmo amadores que, com um bom trabalho de direção e roteiro, pode funcionar para obras de qualidade, sendo possível até mesmo a divulgação do filme sem precisar de grandes distribuidoras, publicando a obra, por exemplo, no YouTube ou no Vimeo. Naturalmente, que isso não é um cenário ideal para se fazer cinema, mas ainda assim é uma possibilidade. Essa popularização das câmeras filmadoras, inclusive câmeras de celulares, proporcionaram uma imensa quantidade de registros de imagens que nas mãos de produtores documentais é um prato cheio. Tomemos como exemplo as manifestações de junho de 2013. Esse evento se tornou um marco na história do país, não apenas por seu tamanho, mas também por suas imagens. Até então, nunca tínhamos tido tanto material em áudio e vídeo sobre um único evento como tivemos em 2013. Desses materiais, surgiram diversos documentários como Junho, o mês que abalou o Brasil, de João Weiner, Com Vandalismo, do coletivo Nigéria, Os Gritos da Rua, de Marcos Aleotti, Rios em Chamas, de Daniel Caetano e Cave Borges, Sem Partido, do grupo Verso de Pé Quebrado, dentre outros. Apesar desses documentários se referirem a um mesmo período e muitas vezes se valendo de imagens captadas no mesmo lugar e na mesma hora, cada um deles vai contar o que foram as jornadas de junho de 2013 por um ponto de vista muito particular. É o que o linguista e pesquisador brasileiro José Luiz Fiorin vai mostrar no livro Linguagem e Ideologia, de 2001. Dois discursos podem trabalhar com os mesmos elementos semânticos e revelar duas visões diferentes, porque o falante pode dar valores distintos aos elementos semânticos que utiliza. Segundo a mestre em comunicação e semiótica Aline Perrotti, no artigo Documentários sobre as Jornadas de Junho de 2013, a polifania dos protestos expressas em vídeo, esses documentários sobre junho de 2013 são dotados de valores que significam os sujeitos, realizadores e público, porque embora o tema predominante nas obras seja o mesmo, os protestos de 2013, cada um tem um arranjo próprio dos elementos semióticos constitutivos que se faz pela figuratividade e tematização que os distinguem, produzindo discursos particulares construídos a partir de conteúdos políticos diferenciados no tratamento do tema. O autor aqui fala de dois sujeitos, porém, Bill Nichols, crítico de cinema e teórico americano, conhecido por seu trabalho pioneiro como fundador do estudo contemporâneo do documentário, em seu livro Introdução ao Documentário, de 2012, vai citar três sujeitos existentes em cada documentário: o cineasta, o filme e o público. No vídeo que fizemos sobre o documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, eu explico com detalhes esses sujeitos, mas para o entendimento desse episódio, vamos resumir o cineasta como uma pessoa responsável por selecionar o que será captado, como será captado e o que será e como será exibido. Isso é muito importante na construção da narrativa proposta. O filme corresponde ao conteúdo histórico da obra, que nos direciona para uma realidade específica. Se for um filme sobre futebol, mostrar uma torcida comemorando terá um significado de vibração, alegria e festa. Mas a mesma cena em um documentário sobre alienação política pode significar um desprendimento da realidade, um falso senso de urgência, uma tentativa de desviar a atenção do povo e assim por diante. Já o público, naturalmente, é o agente receptor das informações contidas no filme. Toda essa introdução serviu para mostrar que um mesmo evento pode gerar diversas visões, o que acontece com as três obras do título desse ensaio: Não Vai Ter Golpe, de Alexandre Santos e Fred Hall, Democracia em Vertigem, de Petra Costa, e O Processo, de Maria Augusto Ramos. Acerca das semelhanças e diferenças entre as três obras, vamos dividir essa análise em três tópicos: estética, estrutura e narrativa. Comecemos então pela estética. Ninguém falou que seria fácil. Em Não Vai Ter Golpe, temos uma estética que reflete o trabalho nas redes sociais do MBL,
com uma linguagem dinâmica e direta. É preciso destacar o fato desse documentário ser mais um filme sobre o MBL do que sobre o impeachment propriamente dito. O fato do MBL ter se fortalecido em cima das manifestações por impeachment faz os assuntos se misturarem entre si. O uso de câmeras amadoras como de celular reforça a estética do jovem autodidata, que aprende tudo na internet. É a estética do meme, da lacração, das frases inflamadas e das provocações, que, dado o público-alvo do filme, funciona perfeitamente. Em contrapartida, Democracia em Vertigem é dos três o de estética mais limpa, com o melhor tratamento de imagens. Há um cuidado com a mise-en-scène, que captura imagens de Brasília, que se torna uma personagem na história. Petra Costa tem um cuidado minucioso com as imagens, revelando uma forte influência dos trabalhos de João Moreira Salles. Com auxílio de imagens captadas por Ricardo Stucker, fotógrafo oficial do Instituto Lula, Democracia em Vertigem por vezes conta mais através das imagens do que das narrações. Já o processo se mostra muito mais visceral do que todos os anteriores. O documentário busca uma profunda imersão no processo de impeachment, tendo como intermediário a câmera, que nos coloca no meio do furacão do que for aquele processo. A câmera se posiciona onde é possível que ela se posicione, principalmente quando se trata de cenas de bastidores. Não há preocupação em contextualização ou explicar por meio de narração ou mesmo de recursos visuais, em total contrapartida com o Não Vai Ter Golpe. É um registro com o menor número possível de interferências ou editorialização, algo que, por exemplo, não acontece em Democracia em Vertigem. Partimos então para a estrutura de cada documentário. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Em Não Vai Ter Golpe, acompanhamos primeiro o surgimento do MBL e de seus principais membros. Durante a primeira metade do documentário, pouco se fala do que viria a ser o impeachment. É uma falsa contextualização dos acontecimentos precedentes. Afinal, saber que os membros do MBL tiveram uma banda de rock pouco ou nada acrescenta ao processo de impeachment. É claramente uma tentativa, de certo modo bem sucedida, de contar a história do grupo para que no final possam fazer uma meia-culpa do tipo exageramos sim, mas foi por um bem maior. Democracia em Vertigem se estrutura de forma similar, ao entremear a história da recente democracia do país e, consequentemente, a história do impeachment com a da família da diretora Petra Costa, que teve um importante papel nesses acontecimentos. Petra narra o documentário intervindo e dando a sua visão dos fatos ocorridos, inclusive alterando digitalmente uma das imagens exibidas no filme. Esse assunto é muito complexo e não cabe discuti-lo neste episódio, mas deixarei nos links a justificativa da diretora sobre o fato. Já o processo opta pela história contada a partir dos fatos ocorridos. Acompanhamos todo o trabalho dos advogados de defesa, em especial José Eduardo Cardoso, que junto com Gleice Hoffmann e Lindbergh Farias tornam-se os protagonistas do filme. O que faz as imagens captadas virarem uma história é a montagem de Karen Ackerman. Assim como explicamos no vídeo sobre 1964, o que antecede e o que sucede uma imagem diz muito sobre ela. É o princípio básico do efeito Kuleshov. A montagem de um processo é primorosa ao intercalar as exaustivas sessões no plenário e as reveladoras reuniões entre os membros da defesa da presidenta Dilma. Vemos as estratégias, os argumentos, as tentativas de reverter o que eles mesmos já davam como iminente. O momento em que Dilma entra no carro oficial e junto com Eduardo Cardoso acusa o golpe recebido é um dos momentos mais delicados e sensíveis dentre os três documentários. Ali vemos a ferida aberta, não apenas em Dilma, mas em um país inteiro. Falemos agora da parte mais contraditória, a narrativa. Minha família e para quebrar a espinha dorsal desta quadrilha, eu volto sim, senhor presidente. Pela democracia, pela soberania do voto popular, eu voto não este golpe. Não Vai Ter Golpe deixa bem claro, em diversos momentos na voz de um dos líderes do MBL, Pedro Deiroth, que esse documentário contaria uma narrativa diferente do que for apresentada até então. Segundo o documentário, o impeachment foi fruto de uma insatisfação popular que ganhou forma nas manifestações por eles organizadas.
Para defender essa narrativa, eventos como a conversa entre Romero Jucá e Sérgio Machado falando sobre o grande acordo nacional com o Supremo e com tudo, sequer é citado. A vingança de Eduardo Cunha e as tentativas de Aécio Neves de desvalidar as eleições de 2016 são mencionadas de passagem. Democracia em Vertigem faz o completo oposto. O documentário praticamente ignora os efeitos dessas manifestações propostas pelo MBL e demais grupos e mostram toda uma conspiração para destituir Dilma da presidência. Petra Costa relaciona acontecimentos anteriores a toda essa recente polarização para apresentar elementos que corroboram com essa narrativa. Democracia em Vertigem se debruça em acontecimentos posteriores como uma continuação dessa conspiração. Já o Processo evita defender uma narrativa e sim apresentá-la. Ainda que o documentário se proponha a acompanhar a defesa da presidenta, ele não ignora a acusação, inclusive dando bastante tempo de tela a Janaína Pascoal, principal advogada da acusação. Aliás, nesse sentido, Janaína tem mais relevância em O Processo do que em Não Vai Ter Golpe. Mas isso é bem compreensível, dada a proposta de cada documentário. O Processo não quer eleger vilões e heróis. A história se incumbirá de mostrar como cada um dos envolvidos será lembrado. Já Não Vai Ter Golpe tem como objetivo colocar movimentos por eles liderados como heróis revolucionários, inclusive colocando-o como herói falho, que errou na excessiva polarização política que alimentou o ódio de certos grupos. Essas diferenças entre as três obras confirmam que um mesmo evento pode gerar diversas visões possíveis. Abbas Kiarostami, no filme Close Up de 1990, mostra que mesmo um documentário pode desconstruir uma realidade por meio da mise-en-scène e da montagem. Todos os três documentários contam a realidade a partir de sua vivência e utilizam da estética, da estrutura e da narrativa para defendê-la. Indicar qual deles está mais próximo da realidade pode incorrer em um erro semântico, a depender de quem estiver vendo ou ouvindo este episódio. Porém, é importante observarmos como e com que objetivo esses documentários foram produzidos, para não nos afastarmos da realidade vivida, para entrarmos em uma realidade criada. Espero que tenham gostado desse episódio, que foi um pouco diferente do que o canal vinha produzindo. Deixe nos comentários o que vocês acham do tema e qual desses 3 documentários vocês mais gostaram. Se você estiver no YouTube, não se esqueça de acionar o sininho para não perder os próximos vídeos. Este episódio fica por aqui e nos vemos no próximo.